Para os que não entenderam a piada do Mestre dos Magos, é uma piada interna antiga, do século passado, quando a gente começou com essa ideia de unir comunicadores pelo Brasil para integrá-los no trabalho de Jovens com Missão. Porque, naquela época, e ainda é em muitos lugares, quem trabalhava com comunicação em nossas bases eram os meninos do computador. Comunicação não era visto como uma esfera, não era visto como... Alguns viam como uma ferramenta, alguns viam como uma estratégia, alguns enxergavam como um valor até. E, na realidade, a gente entendia que comunicação, nós entendemos que comunicação é um ato espiritual. Não é uma ferramenta, não é uma estratégia, não é algo que você tira de um armário e usa e depois guarda. É um ato espiritual. Quando você comunica, você faz aquilo que Deus faz. Deus comunica, Ele diz, haja, e é feito. Ele diz, faça-se, e acontece. Comunicar é construir, comunicar é levantar, é edificar. É um ato espiritual. E quando a gente começou com isso, eu já vinha trabalhando com comunicação já há algum tempo dentro da missão. Eu vim de uma outra organização, eu trabalhei há alguns anos numa outra organização antes de chegar aqui. E lá eu trabalhava com comunicação também, muito embora fosse um trabalho secundário. Eu tinha que fazer outras coisas. E quando eu cheguei na Jocum, eu descobri que aqui nessa nossa missão popular, você pode fazer qualquer coisa. Não existe alguma coisa, ou pelo menos há pouquíssimas coisas, que você vai chegar para alguém na Jocum e dizer, olha, eu sinto que Deus está me dizendo para fazer isto. E vai aparecer alguém para dizer para ti, ah, não, não vai não. Não faz não. Não é? O nosso valor de crer que nós podemos ouvir a voz de Deus e que nós vamos correr atrás disso que Deus está falando com a gente, é o que faz a Jocum ser do tamanho que é. Você entende de Deus que é para você pegar uma equipe e ir para Canapi, e quem vai te segurar? Ninguém. Você vai até comprar uma casa lá, você vai. Isso faz de nós esse imenso gigante, esse animal imenso que nós somos. E naquela época, a gente tinha esse grupo de pessoas espalhadas pelo Brasil todo, e tinha uma menina que trabalhava com a gente, a Dani. Ela dizia que eu falava por enigmas, ela dizia que eu falava que nem o Mestre dos Magos. Porque eu falava para ela sobre essas coisas, e ela dizia, eu não estou entendendo onde é que você quer chegar com essa história. Até que um dia ela falou, nós temos que trabalhar, então, para que isso seja um valor da Jocum. A Jocum tinha 17 valores naquela época, valores fundamentais naquela época, né? E ela disse, um dia a gente tem que crer que comunicação seja um valor nosso também, o 18º valor. Isso aconteceu. Nós hoje, comunicação hoje é o nosso 18º valor, comunicar com integridade. E hoje nós entendemos que é muito mais do que falar alguma coisa, comunicar uma informação, transmitir informação, é mais do que isso. É um ato espiritual. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu já moro fora do país há um pouco mais de 10 anos. 2 dos meus filhos nasceram fora do Brasil, um nasceu aqui. Eles estão aqui todos no Brasil agora. A gente veio para passar esses 6 semanas aqui. Já estive em Fortaleza, nós trabalhamos em Fortaleza há alguns anos. De Fortaleza eu vim para cá, deixei-os em Belo Horizonte, ainda vou a Belém. Eu vou estar com o pessoal da escola de Cosmovisão, que está acontecendo no Brasil agora. E é muito bom poder passar esses dias aqui com vocês. Deixa eu explicar só algumas coisas sobre como é que vai acontecer esses próximos 2 dias aqui. Eu e o Alec vamos estar juntos nisso aqui. Algumas partes eu vou fazer, outras partes ele vai fazer, algumas partes ele vai me interromper, algumas partes eu vou interromper ele, a gente vai continuar, algumas partes vamos fazer juntos, com a participação de vocês. Então, vamos fazer algumas atividades ao redor da mesa, algumas horas vamos ter algumas mesas para a gente fazer trabalhos em grupo. E o nosso objetivo é que, no final,
fique mais claro para vocês alguns pontos-chave que a gente vai desdobrar ao longo desses próximos dias. A gente vai mencionar esses pontos-chave, vamos convidar você para sentar ao redor desses pontos-chave. E a nossa expectativa é que você saia daqui carregando essa sementinha. Essa semente de comunicar é mais do que fazer um vídeo, é mais do que escrever um texto, é mais do que publicar um blog, é mais do que fazer qualquer dessas coisas. Quando estamos aqui agora, estamos agindo espiritualmente. E é disso que a gente vai tratar nesses dias, usando uma linguagem que talvez seja diferente para alguns de vocês. Eu queria começar lendo um texto, e eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. E eu vou ler esse texto convidando você a fazer um exercício. Primeiro, a gente vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso sozinho, e depois nós faremos isso juntos. Lucas capítulo 24, é o texto conhecido como os discípulos no caminho de Emaús, a história dos discípulos no caminho de Emaús. E só para contextualizar, vocês devem se lembrar que logo depois da morte de Jesus, os discípulos, eles voltam do túmulo em choque. As mulheres foram lá e voltam contando uma história fantástica. Depois os discípulos ouvem a história e não acreditam muito, vão lá para conferir eles mesmos. E eles voltam. Olha, o que é que o rosto desses dois diz para você? Olhando para o rosto dos dois, qual que é a ideia? O que é que isso transmite para vocês? Qual é a sensação, qual é o sentimento que esses homens estão carregando? Tristeza, espanto, medo, o que mais? Desespero, angústia, aflitos. Eles estavam assim. Isso tudo que a gente mencionou, nomeou, e mais. Porque não era o padeiro da esquina que você nem conhece que morreu. Nem era alguém que você vê pela televisão que morreu. Era um mestre, Jesus, que havia morrido dramaticamente, algumas horas antes. E, de repente, o corpo dele desaparece, sem deixar vestígio. E alguém diz que ele não está mais entre os mortos. E eles estão extasiados, eles estão num misto de todas estas emoções. Dois discípulos, a partir do verso 13, capítulo 24. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Quem aqui de vocês faz caminhada? Alguém? Caminhada, né? Da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Alguém? Eu via outras mãos aqui, não. Quanto tempo você leva para percorrer 11 quilômetros caminhando? Você sabe? Tem uma ideia? 2 horas? 1 hora. 5, né? Então, esses discípulos estão percorrendo este caminho. Vão percorrer este caminho de algumas horas, depende da velocidade, né? Vão percorrer este caminho de algumas horas. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo e se imaginasse como um desses discípulos. Eu gostaria que você lesse comigo agora. E eu quero que você se imagine como um desses discípulos. Você tem uma jornada de 11 quilômetros pela frente. E você perdeu um ente muito querido, alguém especial. Alguém por quem você se importava muito. Como é que está o seu coração nessa caminhada?
Quais são as emoções que você carrega? O que é que tem na estrada que te chama a atenção? Quais são as cores que te chamam a atenção? Quais são os cheiros que te chamam a atenção? Quais são os sons que chamam a tua atenção? Eu queria que você, enquanto a gente lê, imaginasse esta caminhada. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Queria que você imaginasse que este estranho que chega para conversar com você agora é exatamente este ente querido que você perdeu. Esta pessoa que você amava muito, mas você não o reconhece. Seu pai, sua mãe, seu avô, seu irmão, sua avó, alguém que você se importa muito. Você está caminhando e ela se aproxima de você e você não reconhece. Você não reconhece. E ele pergunta, sobre o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram esses dias? Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer grande redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã, bem cedo no sepulcro, e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Este é o drama. E o estranho, Jesus, diz, como vocês demoram tanto, custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E ele começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele nas Escrituras. O estranho conta uma história. Ele narra a história e como a sua história se encaixa na história. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase acabando. Então eles entraram, ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E eles se perguntaram, mas não... o que é que você se perguntaria nessa hora? Eu acho que não queimava o nosso coração aqui, seria alguma coisa semelhante. Onde é que eu estava com a cabeça que eu não consegui reconhecê-lo? Como é que nós não o reconhecemos quando ele falava com a gente, expondo as Escrituras, durante 11 quilômetros?
Como? Eles saíram correndo, levantaram-se e voltaram imediatamente para contar isso a todos os outros. E aqui é uma pintura de Caravaggio, um pintor italiano. Ele é famoso pelas suas pinturas dramáticas, com cores fortes, com expressões. E aqui é Jesus partindo o pão. E os discípulos estão aqui e o reconhecem. E um vai levantar da mesa, quase caindo, o outro está em choque. Tem muita comida na mesa, né? Eles estão lá, extasiados. É ele. E logo depois disso, aquela cadeira ali do meio fica vazia. Aquela cadeira ali do meio fica vazia. Jesus desaparece. Na frente deles, na vista deles. Como é que você fica depois de um negócio desse? Como é que você fica depois de uma experiência dessa? O que é que sobra em você depois de uma experiência dessa? Quais são as emoções que você acha que estavam no coração desses discípulos ao passarem por essa experiência? Quais são as cores, os sentimentos? O que é que você acha que fica depois disso? Eu queria que você tirasse um tempinho agora, apenas olhasse para essa imagem, para essa pintura. Eu queria que você, se imaginando como um desses discípulos, quais são as emoções que você carrega aqui agora, testemunhando isso? Qual o sabor que você sente? O cheiro? O que é que você sente? Tira um tempinho em silêncio. Observa a imagem, observa a pintura. E se imagine como um desses dois discípulos que passa por essa experiência dramática agora. E vou dar uns minutinhos para a gente fazer isso. Quais são as perguntas que você gostaria de ter feito? Quais são as coisas que você gostaria de ter dito? Reações que você gostaria de ter executado. Mas a cadeira está vazia. Eu queria que você agora juntasse em grupos de 2, 3 pessoas. Eu queria que você compartilhasse quais foram essas coisas que vieram na sua mente agora, quando a gente parou para olhar para a história, para pensar nisso. Quais foram os sentimentos? Quais foram os sentimentos? As perguntas, as cores, as ações. Quais são as coisas que surgiram para você? Elementos que a história talvez até não diga, mas que, de repente, para você seria a sua reação óbvia, a sua reação natural. Quais são algumas dessas coisas? Tira um tempinho para a gente discutir isso agora em grupos.
2, 3 pessoas, vamos discutir isso juntos.
As conversas parecem estar animadas. Me diga, o que é que você ouviu agora, que alguém compartilhou com você? Quais foram algumas emoções, sentimentos que você imagina que essas pessoas carregavam nesse momento? O que é que você ouviu? Uhum. Aham. 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 Às vezes a gente pensa que o problema é o pregador que é ruim, né? Não é verdade? Ah, não foi o pregador, é muito ruim, cara. O pregador paia. Não é? O que mais? Aham. Uhum. Tá certo. O que mais? Pode falar. Aham. Uhum. Uhum. Mas é verdade, você fica sem saber qual que é a reação, né? E a gente tem reações estranhas em situações aterradoras, não é? Dá tremedeira, dá suor frio, dá outras coisas também que não é bom a gente mencionar aqui, mas a gente tem reações que não espera, que não imagina que vai ser assim. O que mais? O texto fala que eles saíram de lá alegres para contar para os 11 que o mestre estava vivo. É verdade. As mulheres estavam certas, o mestre está vivo. Eles saíram de lá sim, mas saíram nesse misto, saíram dessa confusão, né? Nesse estado complicado. O que mais? Do lado de cá ninguém falou ainda. Vai. Uhum. Aham. Certo. É. Ia ser interessante. É, mas... O que mais? Pessoal do fundão aí.
Turma lá de trás do fundão. O que vocês acham? O que é que veio para vocês? Uhum. 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 Alec. I need you. No. Okay, perfect. Would you mind pouring me some water? So I love this passage of scripture. Eu amo essa passagem da Escritura. I think Jesus could have maybe won an Oscar for his performance. E eu creio que Jesus podia ganhar o Oscar pelo acting dele, né, pela performance dele. I mean, this is an incredible. He's acting, Ele está atuando. and I don't know exactly why he would pretend to not know what's going on in Jerusalem. E eu não sei por que ele fez de conta não saber o que estava acontecendo em Jerusalém. He's the primary actor in the story, but he's pretending like it's another person. Ele é o personagem principal da história, mas ele está fazendo de conta que ele é uma outra pessoa. And I think there's a gentleness in his spirit. E eu creio que há uma gentileza no seu espírito. He understands their humanity. Ele entende a humanidade deles, dos discípulos. So in this moment, he's coming alongside them as a stranger. Então, nesse momento, ele vem ao lado desses discípulos como um estranho. You find that he does this often when he comes back in his resurrected body. People don't recognize him. E você vê com muita frequência Jesus fazendo isso depois do seu corpo ressurreto. It tells us something about our resurrection body one day. E também fala sobre o nosso corpo ressurreto que acontecerá um dia. It'll be the same but different. Será o mesmo corpo, mas ao mesmo tempo diferente. Wonderfully different. Maravilhosamente diferente. So he walks along with them and he starts asking them, what's happening? Why are your faces so down? Então ele começa a andar com esses discípulos e pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão tão para baixo? You look depressed. Vocês estão parecendo depressivos. And they're saying to him, you don't know? E eles falam: você não sabe? Everybody knows what's happening in Jerusalem. Todo mundo sabe o que está acontecendo em Jerusalém. So Jesus continues the act. E Jesus continua no atuar. And I think there's a beautiful aspect of his nature and his character being shown in this. E eu creio que existe um aspecto muito lindo da sua natureza e do seu caráter sendo mostrado nesse momento. Because this is the same God who slowly reveals himself the whole way through the Old Testament. Porque esse é o mesmo Deus que de forma lenta demonstra a sua natureza ao decorrer da história. So I don't know where Jesus began his story. It says he started at the beginning. Então eu não sei quando Jesus começou a sua história, mas fala que ele iniciou no início. So to walk this length of time, I think takes at least an hour, maybe 2 or 3. Então para fazer essa caminhada nessa distância, eu creio que entre 1 a 3 horas, mais ou menos, leva de tempo. And they start off with their hearts down here. E eles começaram, né, essa caminhada com o coração deles lá no pé, quase. And by the time they reach the house, they don't want him to leave. They're like, you're staying with us. It's getting dark. Come into our house. E eles, ao chegar nessa casa, eles não queriam que esse homem continuasse a sua viagem. Eles grudaram nele: não, você fica aqui com a gente. Because as he speaks, their heart becomes alive. Porque enquanto ele estava falando, esse homem falando, o coração deles estava vivendo novamente. He tells them prophecy after prophecy in the Old Testament of how he is the Messiah. E ele fala profecia após profecia, provando como ele era o Messias. There are over 3,000 prophecies in the Old Testament. Mais de 3.000 profecias sobre Jesus no Velho Testamento. So I don't know whether he went through every single one of them. This would take longer than. Então eu não sei se Jesus passou por cada uma delas, porque isso levaria mais do que 11 quilômetros, né? But perhaps he talked about God before God even said, "Let there be light." Mas talvez ele falou sobre Deus mesmo antes de Deus dizer haja luz. He talked about this relationship between Father, Son, and Holy Spirit. Fala sobre esse relacionamento Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perhaps he talked about the lamb that was slain before the foundation of the earth. Talvez ele fala sobre o cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo.
Perhaps he talked about this relationship, this unity and diversity within the Godhead. Ou talvez ele está falando sobre essa unidade e diversidade que existe na Trindade. This one God who exists in three persons, Esse único Deus que existe em 3 pessoas, who is in this dance of love between his different personhoods. que está nessa dança de amor entre essas 3 pessoas. The Father is offering his Son. O Pai oferecendo o seu Filho, The Son is living in constant obedience with the Father. e o Filho em constante obediência vive. The Holy Spirit- Em constante obediência ao Pai vivendo. The Holy Spirit is revealing the Son and pulling us back into this relationship with this is our dad. O Espírito Santo nos revelando Jesus e nos colocando de novo nesse relacionamento com Deus Pai. Perhaps then he spoke about how this Trinitarian fellowship created out of love everything that you can see and touch and taste. Talvez ele podia estar falando que a partir dessa comunhão trinitária, todas as coisas foram criadas em amor. That all three of the personhood spoke in harmony. Let there be light. And there was a big bang. E que essa comunhão trinitária em unidade falaram, haja luz, e houve uma boom. Like that. She always does the sound effects better than I do. Eu faço os melhores sons, como efeitos sonoros, melhores do que ele, enfim. É o que ele está falando, não eu. But Jesus is a master communicator. Mas Jesus é o mestre da comunicação. I mean, he's a brilliant teacher. Ele é um grande professor. Everything he thinks of is in images, like me. Tudo que ele pensa tem uma imagem relacionada. Eu sou desse jeito também. It's the same Jesus who stands before crowds and makes up these fictitious parables. E é o mesmo Jesus que fica diante dessas multidões e coloca essas parábolas, conta elas. The ones about chickens and coins and fish. Falando sobre galinha, moeda e peixe. And now he's unfolding the whole of the Old Testament. Agora ele desdobra todo esse Velho Testamento. So he's talking about every day of creation and how God E falando todos os dias sobre a criação e como Deus se expressa. everything God creates has his power and his Godhead Tudo que- infused in it. E tudo que Deus cria tem o seu poder e tem a sua impressão colocado ali. So when we see the beauty of creation, we realize, wow, this can only be made by the God of the universe. E quando nós olhamos a beleza da criação, nós podemos pensar, somente um Deus do universo pode ter criado isso. And he talks about this beautiful God and how he formed man out of the dust of the earth E ele fala sobre esse lindo jardim e como o homem foi criado a partir do pó. to be his image bearers. E ser aquele que carrega, que expressa a sua imagem e semelhança. And then he created Eve out of Adam. E aí, a partir de Adão, ele cria Eva. So again, we see unity and diversity. Novamente, nós vemos unidade e diversidade. Perhaps he talked about the fall. E talvez ele também tenha falado sobre a queda. And the sign that God made in sacrificing the animals to cover their nakedness. E o sinal que Deus fez em sacrificar animais e cobrir o corpo nu de Adão e Eva. And that sacrifice was temporary, but he is the final sacrifice. E aquele sacrifício era temporário, mas Jesus seria o sacrifício eterno. Perhaps he talked about God choosing these people to be his image bearers to the world. E talvez eles tenham falado sobre Deus ter escolhido esses para carregarem a sua imagem e semelhança para o mundo. That they were made to be co-creators and communicators of his love and his compassion and his Que goodness. eles foram criados para ser comunicadores do seu amor, da sua compaixão. Maybe he spoke about choosing a family for himself, a people for himself. Talvez eles falaram sobre escolher um povo para si mesmo, uma família. Going to an unreached people group and choosing Abraham E ir ao um povo não alcançado e dali escolher Abraão. and revealing himself to Abraham and saying, I will be your father, you will be my son. E se revelando a Abraão, dizendo, eu serei o seu pai e você será o meu filho. Taking Abraham out of his tent and saying, look at the stars, I'm going to create a nation out of you. E tirar Abraão de dentro da sua tenda e falar, olha para o céu e vejam todas essas estrelas, assim será a nação que eu te darei. The whole of the Old Testament is the story of God choosing a people for his name. E toda a história do Velho Testamento é Deus escolhendo um povo para o seu nome. I will be your father, you will be my sons, my daughters. Eu serei o seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas. And Abraham is waiting for one son. E Abraão está esperando por um único filho. And God is waiting for one son, his only begotten son, E to Deus come. está esperando pelo seu único filho, seu filho unigênito. And then God asks Abraham to sacrifice Isaac. E aí Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque.
Again, a picture of God the Father sacrificing his only Novamente, son. uma imagem de Deus o Pai sacrificando o seu único filho. And the disciples are walking with Jesus and they're enjoying the stories and they're going, who is this guy? E os discípulos estão caminhando com Jesus, curtindo a história e pensando, quem é esse cara? He doesn't know what's going on in Jerusalem, but man, he knows his Bible. Ele não sabe o que está rolando em Jerusalém, mas, gente, ele conhece a Bíblia. And so God chooses one family, Então and Deus then escolhe uma família, from that family, he chooses this amazing guy called Noah to build a boat. e aí ele escolhe essa família e toma Noé para construir o barco. And God again saves the family and saves all of the creatures of the world in E order to rebuild. E novamente Deus salva a família e todas as criaturas do mundo e chama a reconstrução. Again, salvation shown through this combination of the man and God working together. Novamente salvação sendo mostrada desse trabalho do homem e Deus trabalhando juntos, em colaboração. It's a co-laboring. Estão colaborando. So now the community of God, Father, Son and Holy Spirit incorporates humanity into this wonderful relationship. E agora essa comunhão trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvem o homem. And then God calls Moses, E aí Deus chama Moisés, who was born in Egypt, que nasceu no Egito, to deliver his people from the Egyptians. para libertar o seu povo dos egípcios. And he says to Moses, even though you can't speak, I'm going to construct a nation out of this refugee camp, E these diz a slaves. Moisés, mesmo que você não consiga falar desse campo de refugiado, eu farei uma nação. And then Moses institutes every sphere of society. E aí, what? Moses institutes every area of society, all of these ones. E Moisés institui todas essas áreas da sociedade, todas essas, As a sign that God is going to establish a new kingdom. como sendo um sinal que Deus estaria estabelecendo um novo reino. And he'll do it through the Messiah. E ele faria isso através do Messias, Again and again prophesied vez após vez profetizando, in Genesis, in the em Exodus. Gênesis e Êxodo. And the Exodus is literally us walking into a promised land. E Êxodo é literalmente nós entrando em uma terra prometida, A land God has promised us. a terra que Deus nos prometeu. A kingdom to be established on earth as it is in heaven. Um reino sendo estabelecido na terra assim como é no céu. It's a beautiful picture of God weaving this story and then saying every emblem in the tabernacle is representative of me as the Messiah. É uma linda forma de Deus movendo essa história como um emblema, sendo no tabernáculo um exemplo Of Jesus as the Messiah. como de Jesus sendo o Messias. All of the sacrifices in the Old Testament are temporary. Todos os sacrifícios realizados no Velho Testamento temporários, Jesus' sacrifice will be permanent. mas o sacrifício de Jesus eterno, permanente. When God gives them the law, it speaks of how Jesus will fulfill every law. Quando Deus dá os 10 mandamentos e as leis, Jesus é aquele que cumpre todos os mandamentos e a lei. So even though Adam and Eve fail constantly to keep the law, E mesmo quando Adão e Eva fracassavam continuamente para cumprir a lei, and the Israelites grumble in the desert, e os israelitas estavam assim se rastejando no deserto, even though God's chosen people fail to keep the covenant, e even though mesmo He's endlessly faithful, o povo de Deus falhando em cumprir a aliança, errando nos seus caminhos, God still says to them, I am Emmanuel, I want to be with you. Deus continuava a dizer, eu sou Emmanuel, Deus convosco. I want to provide manna in the morning. Eu quero estar provendo do maná na manhã, I'm going to provide a cloud during the day so that you can follow. eu vou prover a nuvem pela manhã que vocês podem seguir, And fire during the night so that you know where I am. e fogo durante a noite para que vocês saibam aonde eu estou. I'm going to meet the high priest in the Holy of Holies. Eu vou encontrar com o sumo sacerdote no Santo dos Santos. All of these are images of the Messiah. Tudo isso são imagens do Messias. And you can imagine these two disciples walking along with this perfect stranger. E você pode imaginar esses dois discípulos caminhando com esse estranho, essa pessoa completamente estranha a eles. And as he unfolds each of these images, E a essas imagens se desdobrarem diante deles, they start going, wow, maybe this isn't the end. daí eles começam a dizer, mesmo, talvez isso não seja o final de tudo. Perhaps it's a new beginning. Talvez seja um novo começo.
Perhaps something will come out of this death. Talvez alguma coisa virá dessa morte. Perhaps the two girls that went to the tomb early this morning and they saw his body isn't there. Talvez essas duas garotas que foram a esse túmulo pela manhã e viram que o corpo não estava lá, Maybe this means something for us. talvez isso queira dizer algo para nós. Maybe Jesus went into the Psalms. Talvez Jesus foi até os Salmos. There are so many Psalms that speak of the suffering that Jesus would have to go through on the Tantos cross. salmos que nos falam do sofrimento que Jesus passaria na cruz. Maybe he spent time there explaining Talvez to ele them. passou tempo ali explicando isso a esses discípulos. We don't know exactly what he said, Nós não sabemos exatamente o que ele disse, but we do know that their hearts were just beating. mas nós fast. sabemos que o coração deles estava batendo rapidamente. Because they started to realize this brilliant communicator Porque eles começaram a perceber que esse comunicador brilhante was explaining the mission of God estava explicando a missão de Deus from before the foundation of the earth up until that very moment. de antes da fundação do mundo até esse momento em que eles se encontravam. The same God that created everything they can O see mesmo, and taste and touch. o mesmo Deus que criou as coisas que eles podiam ver, tocar e sentir. The same God that made their bodies O mesmo Deus que criou o corpo deles, was now saying to them that death is not the end. que estava agora, nesse momento, dizendo que não era esse o final. So by the time, I don't know, maybe they slowed down so they could hear more stories. Eu não sei, talvez eles deram assim sabe quando você dá uma desacelerada para que Jesus pudesse contar mais histórias? We've all had those moments with God where we don't want time to end. We just want to stay in the presence of God because it's so rich. E todos nós temos esse momento quando a gente dá aquela desacelerada na presença de Deus, porque o que a gente está recebendo é tão precioso. I'm sure it was like drinking from a fire hydrant. E eu creio que era estar bebendo dessa fonte cristalina e abundante. I mean, anything he spoke about, they were like, give us more, tell us more. Então, tudo aquilo que Jesus falava, a reação deles era como, me dê mais, eu quero mais disso que você está dando. To the point where when they reached their house, Jesus then goes, okay, I'll see you guys later. Até o I'm ponto going que eles this way. chegam nessa casa e Jesus fala, ok, pessoal, eu vejo vocês mais tarde, eu vou seguir meu caminho por aqui. And he pretends like, okay, I have an appointment. E ele dá aquele jeitinho, eu tenho um encontro daqui a pouco. And he didn't say, here's my business card, email me. E aqui ele fala, aqui está meu cartão de negócios, me manda um e-mail. But they said to him, you're not leaving. E eles dizem assim, você não vai sair daqui. It's getting dark. Come Está in. escurecendo, entra. Let's eat together. Vamos comer juntos. Rest a bit. Vamos descansar um pouquinho. Maybe tell us some more. E talvez você pode falar mais para nós. And so they sit down together and we have this. Então eles sentam juntos e nós temos isso. I don't know who the extra guy is. Maybe. Eu não sei quem que é o cara, o extra ali, né, na cena. Maybe he lives there. Talvez ele vive lá, talvez a casa é dele. And I don't know if Jesus said, well, let me summarize everything we've been talking about for Então, 3 hours. deixa eu dar um resumo aqui do que a gente estava falando pelas últimas 3 horas. But either way, they look excited. Mas de qualquer forma, eles parecem estar empolgados. I mean, that guy can't even sit in his seat properly. He's Esse almost aqui não falling consegue off. nem andar, nem sentar direito. Parece que ele está meio caindo nos cantos. And this guy is saying, tell us the big story again. E aí talvez esse está falando, nos fale dessa grande história de novo. Tell us how you're the fulfillment of all of this. Nos fala como que você é o cumprimento de todas essas coisas. And in this moment, Jesus wants to eat something. E nesse momento que Jesus quer comer alguma coisa. So I was telling the DTS this week that maybe resurrection makes you very hungry. E eu estava falando para o pessoal da ITED essa semana que eu acho que ressurgir te dá muita fome. Or perhaps it means that in heaven we get to eat a lot. Ou talvez no céu a gente vai comer muito. Either way, I'm in favor. De qualquer forma, isso me agrada, é a favor, tô dentro. But you'll notice whenever Jesus appears in his resurrected body, he says, give me something to eat. Mas você já notou que toda vez que Jesus aparece no seu corpo ressurreto, ele pede algo para comer. And he says to them, look at my body, it's made of muscle and bone. Ele diz, olha para o meu corpo feito de ossos e músculos. You can touch me. Você pode me tocar. I'm real. Eu sou real And I'm hungry. e eu tô com fome. And then as he takes the bread, E assim que ele pega o pão, this is something they've seen him do, I don't know, thousands of times. e isso foi algo que eles viram Jesus fazer por várias vezes. I mean, when he's with his disciples, they eat every meal together. E ele, quando estava com seus discípulos, eles faziam todas as refeições juntos. Breakfast, lunch, dinner.
Café da manhã, almoço e janta. Sometimes they catch a fish, sometimes it's a miracle, I don't know. Às vezes eles pegavam um peixe, ou às vezes acontecia um milagre, eu não sei. Either way, they've lived in community like Wairamers for many years. De qualquer forma, eles viviam nessa comunidade como os jocumeiros por muitos, muitos anos. They've slept together on the hillside, they've looked at the stars together, they've told bedtime stories together. Eles dormiam nos campos, olhando as estrelas, eles contavam aquelas histórias, as histórias que a gente conta antes de dormir. I mean, these guys have spent 3 years in the presence of Jesus. Então, esse pessoal estava com Jesus já por 3 anos. And it's not until the moment that he breaks the bread that they go, E não é até o momento quando Jesus parte o pão que eles olham e... it's you. É você. How can it be? We've been walking with you for 3 Como que hours. pode? A gente já está andando com você por 3 horas. And in this one moment, we remember you saying, this is my body broken for you. E nesse momento eles lembram Jesus falando, esse é meu corpo partido por vós. It's you. É você. And in that moment, he E naquele vanishes. momento ele desaparece. And it changes everything. E muda tudo. They started off this short little journey, Eles really começam depressed, essa jornada, curta, mas super depressivos, going, I've wasted 3 years of my life pensando, eu following a gastei false Messiah. 3 anos da minha vida seguindo esse falso Messias. And really confused because some people are saying his body has been stolen. E muito confuso, tudo muito confuso, porque alguns dizem que o corpo dele foi roubado. Either way, he's not in the tomb we put him in, and someone rolled the stone away and he's gone. De qualquer forma, ele não está no túmulo que nós deixamos ele, alguém enrolou aquela pedra, de qualquer forma ele desapareceu. This is one of the first times Jesus reappears. E esse é um dos primeiros momentos que Jesus reaparece. And it changes their whole journey. E muda toda a jornada deles. As soon as this meal is over, E assim que essa refeição termina, I don't even know if they ate the rest of the e eu meal. nem sei se eles terminaram a refeição de fato. Look at that nice chicken and grapes. Veja and o stuff. frango maravilhoso que tem ali e as uvinhas do lado. We're told that they turned around and they went right back to Jerusalem. Mas nós lemos que eles deixaram tudo isso e voltaram para Jerusalém. I imagine they walked back through the night. It's fine. E eu creio que eles andaram durante a noite mesmo. Everything is fine now because Jesus is resurrected. Tudo está tudo bem agora porque Jesus ressuscitou. Our lives are not a mess. A nossa vida não está mais na bagunça. Everything he told us is true Tudo que ele nos disse é verdade. because he's back. Porque ele voltou. He's back. Ele voltou. So they go, I guess they ran. I would have run. Eu acho que eles correram de volta. Eu correria. Back to the 11 disciples. Eu voltaria para os 11 discípulos correndo. And they confirmed what the women saw first. Confirmando aquilo que as mulheres viram por primeiro. I love the fact that women saw him first resurrected. E eu amo também o fato de que as mulheres foram as que Genius. viram Jesus primeiro. It's genius in a É culture where women are genioso not treated numa nicely. cultura onde a mulher não era nem reconhecida. So they go back to Jerusalem Então eles voltam a Jerusalém and they confirm that everything the women said, it's all true. e eles confirmam que tudo que as mulheres disseram era verdade. And then Jesus starts to appear all over the place. E aí Jesus começa o aparecimento em tudo que é lugar. Sometimes to 500 people at a time. Às vezes para 500 pessoas ao mesmo tempo. This is the gospel. E esse é o evangelho. This is the mission of God that he's trying to communicate to us. Essa é a missão de Deus que ele está tentando comunicar conosco. And this master communicator, Jesus, E esse mestre comunica a Jesus. comes back and anoints the 12. They choose another disciple, so that there are 12 disciples. Então ele vem e unge os 12, eles escolhem o outro e unge os 12 discípulos, Which is a direct apóstolos, mirror of the 12 tribes of the Old Testament. que é um espelho direto das 12 tribos de Israel. And from there, the communication of God's mission goes as missionaries to all nations. E aí The communication of God, então a comunicação de Deus a partir disso, Jesus' mission, a missão de Jesus is completed in the 12 apostles. está completa nos 12 apóstolos. And those 12 people who stayed with Jesus in this tiny area of Galilee for E 3 esses years, 12 apóstolos que ficaram nesse lugar pequeno na Galileia com Jesus, you find them going to India, você acaba sabendo que eles foram para a to Índia, Africa, para a África, because now the gospel is not just for this one Jewish family,
it's now for all families. Porque agora o evangelho não é apenas para essa família judaica, mas sim para todas as It's famílias. not just for Abraham from one unreached people group, it's now for all unreached E people agora groups. não é só para Abraão e um único povo não alcançado, mas agora é para todos os povos não It's not just alcançados. the story of the Middle East, now it's the story of Africa. Mas agora não é apenas a história do Oriente Médio, mas é a história da África. It's the story of America. É a história da América. It's the story of Brazil. É a história do Brasil. It's the story of Asia. É a história da Ásia. And this is where we come into the story. E é aí que nós entramos na história. Because the same thing that he asked his apostles to do is our commission too. Porque a mesma coisa que ele pediu aos seus discípulos que fizessem é a nossa comissão também. So we get to join in. Então nós podemos participar, entrar nisso. The story of the Old Testament is not a story that's for someone else. It's our story. A história do Velho Testamento não é a história de alguém lá longe, mas sim ela é a nossa história. It's the call of God on each of our lives. É o chamado de Deus na vida de cada um de nós. It's the call of God to our families, to our nation. É o chamado de Deus às nossas famílias, às nossas nações. And that's why we're here today. E é por isso que nós estamos aqui hoje. If the resurrection was not true, there's no reason for us to be here. Se a ressurreição não fosse verdade, não teria razão para nós estarmos aqui. But it's true, and now God's shalom can Mas go sim, to all nations. é verdade. E o shalom de Deus agora vai para todas as nações. É tudo verdade. Toda a história que os discípulos presenciaram, que eles ouviram de Jesus, eles finalmente percebem, entendem que era tudo verdade. Que Jesus estava falando a respeito de Shalom. Nós fomos criados para experimentar Shalom. E Shalom não é só paz. A gente traduz Shalom como paz, como traduz Salam para paz, como entende que o vocábulo em português paz significa tranquilidade, significa paz. Mas Shalom é mais do que isso. Nas Escrituras, Shalom é um estado de existência que significa completude, que significa abundância, que significa estar pleno. Quando Jesus diz, a paz seja multiplicada, ele diz, seja pleno, sejam plenos. A paz, a plenitude esteja em vocês, esteja com vocês. É tudo verdade, agora eles entendem, é possível encontrar essa plenitude. Essa plenitude não está separada de nós, muito pelo contrário, ela faz parte da nossa história. Fomos criados para experimentar Shalom. Alec acabou de passar para a gente isso que Jesus mesmo contou para os discípulos lá. Ele contou tudo que os profetas disseram desde o começo que aconteceria. Desde o começo, antes da criação. Antes da criação, Deus já era Pai, já era Filho e já era Espírito. Antes de ser Criador, Deus é Pai. Antes de ser o Criador do universo, Ele já era o Pai, Ele já era Filho, Ele já era Espírito. Aqui tem algo muito interessante que é preciso que a gente entenda. Deus é comunidade. Deus é comunidade. E sem entender que Deus é comunidade, a gente não consegue entender comunidade. Isso é ruim quando você vive em comunidade. Ora, todos nós aqui vivemos em comunidade, comemos juntos, dormimos em dormitórios, estamos lá juntos todos os dias, vivemos em comunidade. Mas se eu não entendo que existe Shalom em comunidade, eu jamais entenderei comunidade, porque Deus é comunidade. Deus não é unitário, Ele é triuno. Antes de ser criador, Ele é triuno. Antes de criar o universo, Ele é triuno. E depois Ele vai com toda a história, a queda, Israel, as alianças feitas com o povo, Deus alcançando o homem, Jesus, a encarnação, o estabelecimento do novo Israel, a nova aliança nele, o Espírito e a igreja onde a gente está agora, e a nova criação, quando Jesus retorna para trazer para si, para criar para si uma nova
humanidade. E essa nova humanidade é criada nele. Agora, qual que é o problema disso que a gente acabou de falar aqui? É tudo verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. Mas o grande problema é que nós estamos infectados com este sentimento de que nós estamos desconectados dessa história. A minha comunicação, a minha interface, o meu relacionamento com esses elementos todos é um relacionamento de desconexão. Eu não sinto que eu faço parte, porque eu perdi Shalom. E se nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, que é a história da queda do homem, uma história triste, né? Antes deste momento aqui, Deus vinha na viração do dia. Deus vinha na viração do dia para gastar tempo com o homem. Deus vinha para estar em comunidade com o homem. Deus vinha para desfrutar Shalom com o homem. Mas aqui neste momento ele encontra o homem escondido. Eu não sei quem de vocês aqui tem filho, eu tenho 3. Os meus filhos, eles gostam de brincar de esconde-esconde, e às vezes o meu filho mais novo, ele está brincando, vai se esconder em algum lugar, então ele vai atrás de uma luminária, tipo esse pedestal de caixa de som, e fica atrás da luminária ali. Está brincando, está escondido, estou escondido, né? Ou então tampa o olho. Cadê? Imagina o homem que tenta se esconder de Deus. Eu achei que eu percebi que estava nu e me escondi. Ora, Deus não precisaria nem procurar, mas Ele enxerga o homem ali na sua infantilidade tentando se esconder. E esses aqui que antes eram comunidade, que antes experimentavam Shalom, um deles agora considera o outro estranho. E me escondi de ti porque você para mim é estranho. Eu estava com vergonha e porque você me é estranho, eu me escondi de ti. E aqui Adão diz, a mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Quem é que Adão está culpando aqui? Deus? A mulher que você, na sua incompetência, me deu do fruto e eu comi. Eles eram comunidade, eles viviam em Shalom, agora são estranhos. E Adão culpa Deus, não a mulher. A mulher é um mero instrumento, na visão de Adão agora. Ele culpa Deus. Eles antes eram comunidade Shalom, agora são estranhos. Agora estão separados. E eu quero mostrar isso aqui porque, gente, quando nós fomos atingidos na queda, nós não perdemos o nosso relacionamento com Deus. Nós não perdemos o nosso relacionamento com Deus. Nós perdemos a capacidade de nos relacionarmos. O homem foi criado para experimentar Shalom. Porque Deus é amor. Quando Deus se torna um estranho nesta comunidade, o homem perde não apenas o seu relacionamento com Ele, mas perde ele perde a capacidade de relacionar-se, não apenas com Deus, mas com tudo. E percebam isso aqui, eu fui criado para fazer parte de um universo de Shalom, onde eu tenho relacionamento com Deus, sim, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento comigo mesmo, as minhas emoções, meus sentimentos, meus temores, minhas reações inesperadas, as minhas zicas, as minhas dúvidas. Eu tenho relacionamento com estas coisas,
A sociedade, o próximo, o outro, o relacionamento com o que me vê, o relacionamento com aquele que me vê melhor do que eu mesmo, porque quem me vê, quem me conhece, é o outro. Um espelho só me dá um reflexo invertido da minha imagem. Eu me olho no espelho e eu vejo uma imagem invertida. Quem me vê como eu sou é o outro. Quem me vê plenamente é o outro. Eu fui criado para ter shalom também com o outro e com a criação, com o mundo criado. A gente foi criado para experimentar shalom com tudo isso. E se eu quebrar isso em outras partes, a gente vai achar aqui relacionamento com a teologia, que é o relacionamento do homem com Deus, né? Mas não é o único, tem o nosso relacionamento com o conhecimento. Como é que eu adquiro conhecimento? Como é que eu posso aprender? E o que eu posso aprender? E como é que eu sei que eu estou aprendendo? Como é que eu sei que isso que eu estou aprendendo é de fato útil, bom, verdadeiro, amável? Que isso a gente chama de epistemologia. Como é que eu sei que eu sei? Como é que é possível saber? A gente vai para o outro lado, metafísica, o relacionamento do homem com a sabedoria. E aqui o nome da minha filha, Sofia. O relacionamento com aquilo que é correto. E a sabedoria, gente, é a atitude certa, a ação certa, na hora certa. A ação certa, na hora certa. Às vezes, a coisa certa na hora errada é tão ruim quanto a coisa errada na hora errada. A coisa certa, a ação certa, na hora certa, é sabedoria. E eu posso ter relacionamento com a sabedoria também. A Escritura fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele dá, como? Abundantemente, Ele dá liberalmente. Ele não faz reservas, Ele entrega liberalmente. A psicologia, que é o relacionamento do homem consigo mesmo, você com você mesmo, os seus temores. A antropologia e sociologia, que é o nosso relacionamento com a sociedade, com o próximo, com o outro. A axiologia, o relacionamento do homem com os valores morais. O que é normal. Nem sempre o que é normal é bom. Nem sempre aquilo que todo mundo faz é correto. E eu posso ter um relacionamento de entender onde existe integridade, onde existe ética naquilo que é moral. Um exemplo, em Fiji, até 1920, canibalismo era comum, ilegal. Tem até uma história que um herdeiro da Fundação Rockefeller viajou para lá para explorar a ilha e desapareceu. Nunca foi encontrado. Entrou ilha adentro e nunca mais acharam ele. Pode ter virado lanchinho numa tribo qualquer lá. Era normal. Não significa que seja bom. Em algumas comunidades pelo Brasil, infanticídio indígena ainda é normal, é aceitável. Porque é normal, não significa que seja bom. Porque é moralmente aceitável, não significa que seja bom. Nós podemos ter shalom também com nossas escolhas morais, com as nossas resoluções morais em comunidade. Economia e ecologia. Isso aqui é interessante, porque economia vem de oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Oikonomos, as leis da casa, ou as regras da casa. Ecologia é oikos, logos, o estudo, a ciência da casa. E a casa é o ambiente que nós fomos criados para governar, o universo. Então, eu tenho também um relacionamento de integridade com o universo, com a criação ao meu redor. Eu preciso saber como agir com o lixo, eu tenho que saber como agir com os animais, eu tenho que saber como agir com a criação ao meu redor. Eu tenho uma relação de shalom também com essas coisas. Não foram colocados aí apenas para serem largadas ao léu, mas para que eu seja administrador, para que eu seja shomer sobre estas coisas. O homem foi criado para ter shalom com o universo, para ter shalom com a criação.
para administrar sabiamente a criação. Mas me diga aí quantos livros que falam sobre ecologia a partir de uma perspectiva bíblica você já leu? Pouquíssimos, né? Eu só conheço 2. E um tem mais de 40 anos. Pouco se fala sobre isso, mas nós somos criados para ter shalom. Não é coisa do Greenpeace, não é coisa desses caras que se amarra em ponta de navio, né, em proa de navio, e vai fazer piquete por aí contra caçador de baleia. Não, nós temos responsabilidade com a criação. Nós temos responsabilidade com a criação. Fomos criados para ter shalom com a criação. A teleologia, que é o relacionamento do homem com a história. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a gente pode aprender com a história, porque nós fazemos parte da história. Eu não estou aqui como um alien. Tem uma música que eu aprendi na igreja quando era criança. Eu sou da Igreja Batista. Na Igreja Batista existe uma organização chamada Embaixadores do Rei. E a gente aprende uma música nessa organização chamada Mensageiro Real. E a letra diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Eu sou embaixador do rei, sim, aqui. Mas não fui colocado aqui para ser um forasteiro. Eu não fui colocado aqui para ser um alien. Tem uma música de uma outra banda evangélica famosa que diz: nós somos aliens, we are strangers, we are aliens, we are out of this world. Nós não somos deste mundo. Não, nós estamos colocados neste mundo aqui para governá-lo, para fazê-lo brotar abundância, beleza e ordem. Nós somos criados para isso, isto é shalom. Então eu tenho um relacionamento com a história, eu posso aprender com a história, eu faço parte da história. A história deles que vieram antes de mim é a minha história. E a história dos que virão depois de mim também faz parte da minha história. Nós estamos todos conectados. Todos conectados. Não só de 1517 para cá, não só da reforma para cá, mas de muito antes disso. Agostinho, Policarpo de Esmirna, os pais da Capadócia, todos eles, nós estamos conectados. Nós fazemos parte da mesma galeria de heróis. Nós estamos na mesma galeria de gente, de heróis da fé. Nós estamos todos juntos. Fazemos todos parte da mesma história. Carregamos o mesmo sinal do Cordeiro. Fazemos parte do mesmo sacrifício. Provamos o benefício do sacrifício de Jesus de forma igual. A história é nossa história. Eu posso aprender com ela, porque eu faço parte dela. E no fim, o relacionamento com Deus. A grande tristeza, gente, é quando a gente acha que os problemas da vida são resolvidos assim. Tudo se resume à sua vida com Deus, a sua vida, a gente chama de vida espiritual, né? Há muitos anos atrás, antes da Geocum, eu trabalhei numa loja de sapato. E eu devia ter, sei lá, tinha 16, 17 anos. E um amigo meu, naquela época, falou assim: cara, eu estou com um problema na minha vida espiritual. E eu perguntei para ele: mas que problema na vida espiritual, cara? Ele me disse: ah, cara, eu namorando uma menina que não é crente, a menina, não sei, me tirando do sério, estou devendo aí também, uns dinheiro aí na rua, pedi emprestado dinheiro a um agiota, tem que pagar. Ele foi me narrando uma série de calamidades que ele estava envolvido, em níveis alarmantes, dos menores aos maiores. E ele, depois que terminou de contar a história, eu falei: cara, o teu problema não é com a tua vida espiritual, não, o teu problema é o resto da vida. O problema é em todo o restante da vida, não é com a vida espiritual, é o resto da vida que está na lama. O nosso problema é achar que nós só temos isso aqui para tomar conta. Ah, eu vim fazer ETED, pronto, seus problemas se acabaram. Não, gente, você tem todo o restante da vida ainda, todo o restante da vida, todas as outras áreas com as quais você também foi chamado a experimentar shalom.
Shalom. Plenitude. Shalom. Satisfação. Shalom. Estar contente. Shalom. Tranquilidade. Shalom. Nós podemos experimentar Shalom porque é tudo verdade. É tudo verdade. O que as mulheres viram e testemunharam é verdade. O que os nossos irmãos foram mais cedo e viram na tumba, exatamente como elas descreveram, é tudo verdade. O que os profetas disseram, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, é tudo verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. A história deles é a nossa história. É a sua história. É a história desta comunidade. Tem um cara, eu e o Alec estamos estudando juntos. Nós estamos no mesmo grupo de mestrado. E a gente ouviu uma professora, há pouco tempo atrás, mencionar uma frase que me deixou de cabelo em pé. Os meus poucos cabelos em pé. Ele tem mais do que eu. Ele também ficou de cabelo em pé. Mas os meus poucos ficaram de pé porque ela disse o seguinte, isso ela citando Cipriano, que é um dos pais da igreja. Aquele São Cipriano, aquele. Citando Cipriano, ela diz que Cipriano afirma, não há salvação fora da igreja. Epa! A minha batistice pulou dessa altura. Que absurdo! Como assim? Salvação é pela graça, né? Eu cito aqui os 5 solas para você e boto mais um solapado no final, que é para terminar com chave de ouro. Que absurdo é esse? Não vem. Mas aí ela vai explicar. O solapado não dá para traduzir. Tá? Aí ela vai explicar o que é que Cipriano quer dizer com isso. Ela quer dizer que a salvação existe em Jesus porque Jesus é comunidade. E não existe salvação fora da comunidade da igreja. Não há salvação fora da comunidade porque vem de Jesus e Deus é comunidade. Não há salvação fora disto. A nossa salvação, ela é dada para que experimentemos em comunidade. Ninguém é salvo para si só. Ninguém é salvo para ir para o céu tocar harpinha sozinho. Tá, Batista acha que vai para o céu sozinho, né? Mas o céu dos batistas, né? Mas ninguém é salvo para si só. Nós somos salvos para a comunidade, porque Deus é comunidade. As perguntas que ficam para nós aqui hoje. O que é comunidade para mim? O que é comunidade para você? A comunidade é um saco. Comunidade, velho. Comunidade é uma droga. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo se mete em tudo, todo mundo comenta tudo, quer saber de tudo, quer detalhe de tudo, quer mandar em tudo. Comunidade é uma miséria. O que é comunidade para você? O que é comunidade para você? Deus é comunidade. Você está experimentando shalom em comunidade? Comunicadores que vivem em comunidade. O que é comunidade? Você experimenta shalom em comunidade? O que é comunidade para você? Quem é Deus para mim quando eu olho para a comunidade? A gente estuda, vocês tiveram aula de cosmovisão, acho que 2 semanas atrás, né? Semana passada, que você tem a cara do Deus que você adora. Você tem a cara do Deus que você adora.
Se teu Deus é justo, você vai ser justo. Se teu Deus é honesto, você vai ser honesto. Se teu Deus é um charlatão, você será um charlatão. Se teu Deus é unitário, você vai viver sozinho. Se o teu Deus é comunidade, você viverá em comunidade. Quem é Deus para você? Deus é comunidade. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. Quem é Deus para você? E qual o valor você enxerga na graça, no shalom comum? Que valor tem isso? Qual o valor do outro? Qual o valor do outro nisso, nessa comunidade que a gente vive? Qual o valor do outro na comunidade em que a gente está inserido? E como é que você pode experimentar shalom nisso? Tudo no final, e isso para concluir, tudo no final acaba na escolha pessoal por experimentar esse shalom, porque é tudo verdade. Não é uma questão de descer um anjo do céu, não é uma questão de vir um líder da Jocum dizer para você, do Iago falar, do teu discipulador falar, de você ler em algum livro, é tudo verdade. Como as mulheres testemunharam e disseram, é tudo verdade. É tudo verdade. E nós podemos experimentar shalom. Você pode experimentar shalom. Shalom está disponível para todos, para mim e para você. Onde você está nisso hoje? Onde você se encontra nisso tudo hoje? Em que parte do caminho você está? Onde está Shalom hoje para você? Senhor, eu quero selar isso que a gente ouviu agora, pedindo que aquilo que palavras não podem dizer, que figurinhas não podem mostrar, que exemplos e piadinhas não podem convencer, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos visite. Eu oro, Senhor, para que as escamas que têm que cair de nossos olhos caiam, para entender que é tudo verdade. Assim como caíram as escamas para aqueles dois, em algum momento eles não conseguiram compreender, até que compreenderam. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós tenha a tua medida, da tua maneira, este encontro revelador, para perceber, para entender Shalom, para entender esta plenitude, para entender esta medida plena que o Senhor tem para cada um de nós. E eu amo saber, Senhor, que plenitude é medida distinta, é única, é singular. Aquilo que tu me dás para que eu seja pleno é diferente daquilo que o Senhor dá para o Alec, para que ele seja pleno. É diferente para aquilo que o Senhor dá para o Iago, para que ele seja pleno. O Senhor dá a cada um a tua medida singular, e isto é plenitude. O Senhor nos dá plenamente, e esta medida é única para cada um de nós. Ó Senhor, nos ajuda a entender isto em plenitude hoje. Ajuda que os nossos olhos sejam abertos para ver que é tudo verdade. Que nós fazemos parte da história, que nós estamos conectados a toda essa história, e que aquilo que fazemos, aquilo que comunicamos, aquilo em que estamos envolvidos, tudo isso está em Ti, está conectado com o Senhor, faz parte de quem o Senhor é o Senhor sendo manifesto em nós, através de nós, aonde quer que a gente vá. Ó Deus, eu oro, nos ajuda a encontrar Shalom, a experimentar Shalom, como tínhamos antes daquele triste dia no jardim, mas que sabemos podemos encontrar em Ti novamente à medida que caminhamos para a cidade, a Jerusalém que desce do céu como uma noiva, uma joia, ataviada, pronta, preparada, bela, pura, sem mancha, sem mácula, nem ruga, aonde o teu reino de Shalom é eterno e nunca terá fim. Em nome de Jesus. Amém. A gente queria aproveitar uns últimos minutinhos só para, se alguém tiver perguntas, alguma coisa que a gente falou e não bateu bem para você, você não entendeu, você quer aproveitar para perguntar isso, a gente pode tirar
as dúvidas que você tenha. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então, geralmente uma boa heresia é boa e fundamentada textualmente, né? Então, se você ouviu alguma coisa e achou que é uma heresia o que a gente está falando, pode perguntar, não tem problema não, a gente conversa com você sem problema. Se alguém tiver qualquer pergunta e quiser aproveitar para fazer isso, a gente pode fazer isso agora. Alguém? Ou cale-se para sempre. Não, pode perguntar, gente. Pode ser depois também, tá? A gente está aqui esse final de semana, pode procurar a gente para conversar. A gente senta com você sem problema. A gente tem mais heresia ainda para os próximos dias. Alguém tem alguma pergunta, qualquer coisa? Se não, você quer fazer um comentário? Então, comente. Pode? Pode, acho que você pode comentar alguma coisa